noite. Boa noite, boa noite. Estamos compartilhando aqui a live. Quero aproveitar e convidar você que está chegando para compartilhar essa live com a gente. Hoje vai ser um pouco mais rapidinho no horário. Boa noite, Calil. Boa noite. Para você que ainda não está inscrito lá, gente, vai lá, conhece a minha página. Ou a minha página, ó, tô falando errado. Você que ainda não está inscrito no meu perfil, vai lá, conhece o meu perfil, clica no link que está na bio para conhecer um pouco acerca de quem eu sou e o que eu faço, tá certo? Gratidão aqui já pelo tap na telinha, pelos corações. E eu tô aproveitando um horário aqui, um intervalo de horário do dia, para trazer um conteúdo legal. De onde você é? Se você puder escrever para mim aí de qual estado, de qual lugar do Brasil ou de fora do Brasil que você está acompanhando a gente, vai ser muito bacana. Boa noite, você que está chegando. Eu estou ainda compartilhando aqui a live. Voltei. Campinas, São Paulo. Legal, Calil. Eu trabalhei em São Paulo durante mais de 5 anos, mas era São Paulo Tietê, São Paulo, São Paulo. Já passei por Campinas, já passei por algumas cidades aí, mas conheço um pouquinho mais lá o centro, São Paulo, São Paulo. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, de um lugar lindo que é pé da Serra de Petrópolis. É um ambiente de natureza, ainda de um convívio mais tranquilo. Eu gosto muito. Sim, o Rio é maravilhoso. Eu sou, assim, carioca da gema, como se diz, apaixonada pelo sol, por mar, por natureza, por praia. Hoje, moro num local onde a natureza é bem abundante, tem muita cachoeira, uma cachoeira linda de mais de 130 metros de altura, que é onde eu sempre falo que é o play, né? O play ou o santuário que Deus preparou pra gente, é muito lindo. E eu tenho ido bastante lá. É um lugar que eu sou apaixonada em estar. Então, você que está aqui assistindo a live e ainda não conhece o meu perfil, vai lá conhecer o meu perfil. Faz aí ó, um tap na telinha para ajudar na contribuição da partilha, né, do bem. Boa noite, Valdene. Seja bem-vinda. Você que está chegando, eu estou aproveitando aqui um intervalo de tempo. Olá, Carla! Seja bem-vinda! Calil, sim, eu sou psicanalista, sou mentora emocional e fundadora de uma comunidade onde nós cuidamos do corpo, da mente, da alma e do espírito. Por exemplo, eu estou aproveitando esse fim de tarde, onde eu estava praticando um exercício que eu gosto muito, que é a yoga. Você vê que eu estou aqui, né, toda montada na yoga. Gratidão, Calil. Quanta credibilidade. São conquistas, né, ao longo de mais de 2 décadas. E hoje eu trabalho orientando e mentorando pessoas, cuidando de vidas e ajudando na demanda emocional para que a pessoa compreenda o que está acontecendo com ela internamente, emocionalmente, para que ela possa descobrir uma forma de curar, de melhorar de vida. Olha aí, Calil, sou revolucionária? Ah, legal. Eu sou psicanalista já há mais de 20 anos. Mas eu aprendi, convivendo na prática, que a psicanálise ela não se limita somente
a fala, ao que a gente chama de catarse, né? Colocar para fora, ela não se limita a isso. A psicanálise, ela é um conhecimento que vai nos ajudar a entender quem nós somos, o nosso emocional, o que está acontecendo, e ela vai nos mostrar, né? Ou melhor, fazer você ver aonde que você precisa aplicar algumas melhorias e também fazer algumas escolhas. Não é assim? Que legal, o Calil é estudante de psicanálise. Legal. Que bom, Calil, ter você aqui na live com a gente. Só um minutinho, gente. Minha filha linda tá saindo. Beijo. Bom treino. Final de dia aqui na família, eu treino yoga e ela vai pra academia como ela gosta. Que legal, Calil, você também é estudante de psicanálise, se forma ano que vem. Olha, desde já, muita energia boa, um conhecimento bom, que a instituição onde você esteja estudando aprimore o seu conhecimento e você aprenda que a psicanálise, primeiro, é para ser aplicada na nossa vida. Aí a gente passa pelos processos para poder também ajudar o outro. Calil, vai ser um prazer poder ajudar, orientar, ensinar. Aqui na plataforma eu tenho trazido bastante sobre um pouco desse meu estilo de vida, mesmo sendo psicanalista e mentora. Eu já estive atrás da mesa, eu já estive habituada dentro da sala, eu ainda atendo em sala, fechadinho, no consultório, mas eu entendi que esse nível de cura ele precisa de se expandir. Hoje, a gente pesquisa na internet, você pesquisa um pouco aí, você vai encontrar as ciências e as neurociências falando sobre essa necessidade do ser humano de ter o contato com ele mesmo, mas também buscar um alinhamento com a natureza, com as relações ao seu redor. Então a psicanálise, ela ajuda muito a entender o ser humano, ela ajuda muito a entender o que está acontecendo dentro do seu emocional. Mas eu tenho aprendido que é muito além. Inclusive, na nossa comunidade, a comunidade Transformar, nós ensinamos também, viu, Calil? Psicanálise, temos o grupo de estudos totalmente online, onde eu trago alguns casos. Deixa eu pegar uma almofadinha aqui. Onde eu trago alguns casos. Ai, ficou ruim. Onde eu trago alguns casos e a gente... É casos na prática, né? Na verdade, na nossa formação em psicanálise, nós... deixa eu me ajeitar para falar, peraí. Na nossa comunidade, na nossa formação da psicanálise, que hoje nós chamamos de método Origens, nós falamos desde a origem, né, do nascimento até a vida atual, passando por esses percursos. Então a gente tem também os estudos, a formação, o grupo de estudos. Sim, conheço, é um excelente profissional. E você está gostando? Fala pra mim, você tem gostado aí do estudo? É o impacto? Tá fácil? Tá desafiador? Fala pra mim. Você que tá chegando agora aqui na live, já vem de tap-tap na telinha, tá certo? E digita aí de onde você é, de qual cidade, do Brasil ou fora do Brasil. De onde você é? O Calil já falou que é de São Paulo, eu falei que sou aqui do Rio, mas estou aqui morando pertinho de Petrópolis, que também é no Rio, para a gente poder se conhecer e comentar um pouco. Eu estou aproveitando, gente, esse intervalo de final da tarde, daqui a pouquinho eu já vou ter um outro atendimento da mentoria, mas para partilhar um pouco de uma percepção que me veio, sabe? Mais uma vez, fazendo os exercícios da prática da yoga, eu lembrei de como é preciso, como é, na verdade, precioso, quando alguém entende a importância de reconhecer os movimentos do próprio corpo e como está a sua respiração dentro de um processo de curar. É muito interessante quando você começa a entender que por causa dos desafios emocionais que você vive,
O seu corpo, ele se fragiliza, o seu corpo adoece. Aqui, ó, vida acontecendo, uma cachorrada latindo, mas tudo bem. Eu falo que a vida é assim, ela acontece, a gente tem que se adaptar e lidar com as informações. Tá dando pra ouvir bem aí? Mesmo com eles latindo? Fala pra mim, tá dando pra ouvir bem? Então, é muito interessante quando você começa a entender. Obrigada, Carla! Tá dando pra ouvir? Gatona, ó, bom demais te ver aqui. Como eu tava conversando aqui, eu tava terminando os meus, como se fala, gente, exercícios da prática da yoga, que eu gosto muito. E eu fiquei lembrando de como é importante quando você começa a entender o que acontece com o seu corpo e o que as suas emoções, elas fazem no seu corpo. Você sabia que uma emoção, ou quando você está com o seu emocional adoecido, confuso, preocupado, sobrecarregado, algumas partes do seu corpo elas incham? Você sabia que, por exemplo, aquele nó na garganta que não passa nunca e que causa uma dor nessa região, ela também vai causar uma contração muscular e o seu corpo vai se fechar? Você sabia que quando você passa muitos anos da sua vida juntando emoções, guardando dentro de si de uma maneira muito rígida, ó, o seu corpo contrai e, por incrível que pareça, essa energia da sua emoção ela vai ficar gravada na sua musculatura e nos seus órgãos. Eu gosto de falar que o corpo humano ele é lindo demais, ele é uma estrutura perfeita de tudo que nós somos e ele é um filtro que vai mostrar pra gente tudo que está acontecendo. Quando a gente começa a estudar psicanálise, você percebe que o olhar para o inconsciente, para o que está acontecendo é muito profundo, para o que está subentendido, né? A psicanálise a psicanálise vai falar muito sobre aquilo que não foi dito, mas é sentido. Só que mesmo assim, uma vez sentido, isso significa que a energia interna vai ficar no seu corpo e essa energia ela vai se deslocar para algum lugar. Não pense você que o fato de você ter decidido esquecer alguma coisa ou tentar esquecer alguma coisa que está resolvido que não está, não. O que vai acontecer é que aquilo que você não conseguiu elaborar, ela vai voltar, aquela energia vai voltar e ela vai ficar insistindo em aparecer. Aí aparece nos sonhos, aparece nas compulsões, nas repetições, aparece nos machucados quando você se machuca, nas relações ruins que você escolhe, aparece no desmerecimento e na culpa que você provoca para você. Você acaba percebendo que aquilo que foi guardado, entre aspas, arquivado e que se diz recalcado, na verdade não está morto, não está eliminado, está ali, ó, abafado, como eu gosto de ensinar nas nossas turmas, e em algum momento isso vai sair, procurar uma forma de sair. E aí, falando de corpo, a gente vai observar que é o corpo que sente esse impacto todo. É o corpo que sente quando você está com muita raiva e aí você se contrai, ó, se fecha. É o corpo que sente quando você ficou muito insatisfeito, muito insatisfeita, e aí parece que dá uma cãibra assim na barriga. Tem gente que fala que atravessa a dor. É o corpo que sente quando a sua coluna trava e você não consegue nem virar assim, ó. É o corpo que sente quando parece que você está carregando 25 mil quilos ou um mundo nas costas. E aí o seu ombro dói, a escápula dói, a coluna dói. É o corpo que sente quando você está sobrecarregado, do montão de emoções, de um montão de questões, e a sua lombar está detonada, está ardendo, você não consegue nem mexer, não consegue ter resultados. E com certeza, fazer a mentoria, fazer a terapia, estudar vai ajudar você, mas você precisa lembrar que uma vez que a sua emoção está afetada, o seu corpo também vai estar afetado, então ele precisa de cuidados.
Eu sempre falo que as emoções são poderosas. Assim como o corpo é poderoso, assim como a inteligência é poderosa, assim como a espiritualidade é poderosa. Então é muito interessante quando você começa a entender o que está acontecendo no seu corpo, aonde é que está doendo e por que está doendo, e você começa a refletir um pouco o que o seu corpo quer dizer para você, quais são as emoções que estão guardadas ali, quais são as experiências. Como eu disse, de repente você vive uma dor aqui na omoplata, na escápula, na parte de trás, que geralmente eu escuto assim, essa dor atravessa das costas aqui para frente, como se fosse uma flecha. E essa dor é no lado esquerdo, e parece que você está com uma mochila nas costas, né? A impressão é que cresce aqui assim. E aí você precisa aprender a entender que essa sobrecarga nessa direção do corpo está mostrando para você o que você está carregando demais nas suas relações. Então, todas as vezes em que o seu corpo ele começa a mostrar que ele está no limite, que ele está repetindo processos de dor, você precisa prestar mais atenção. Eu sempre gosto também de lembrar que nós adoecemos, o ser humano adoece, porque se desgasta. A gente já é gerado e o processo já é um processo de desgaste. Então, as doenças acontecem também pelos processos químicos, biológicos naturais. A gente envelhece. Tudo bem que eu tô linda, mas eu já tô caminhando para os 50 anos de idade. Eu tenho muita alegria em poder dizer isso e dizer que eu tô chegando ali com qualidade de vida e eu quero mais. Então o ser humano ele adoece e se desgasta. Então algumas doenças elas são biológicas, são por falta de cuidado, problemas na rotina e na alimentação. Mas existem alguns processos de adoecimento que são ressaltados exatamente por causa do emocional que está danificado. Então as suas emoções, quando elas estão embaralhadas, danificadas, intoxicadas, elas também vão danificar, embaralhar e intoxicar o seu corpo. E aí você precisa entender que para curar do seu emocional, para cuidar e curar o seu emocional, você precisa aprender a cuidar e curar o seu corpo no processo. Você precisa aprender a mudar a sua alimentação, a sua rotina, olhar a qualidade das suas relações, entender como você trata o seu corpo, porque alguns traumas emocionais, eles fazem com que pessoas tenham resistência em cuidar do próprio corpo. Por exemplo, eu lido com muitas mulheres e às vezes uma mulher que foi traumatizada, que foi marcada por violência e abuso, ela tem vergonha de ver o próprio corpo, ela não consegue nem se olhar no espelho. Então ela trata o corpo de qualquer jeito. Algumas engordam demais para se proteger, porque se ficar bonita chama a atenção, compreende? Então a gente vai começando a perceber que na dinâmica dos cuidados emocionais você também precisa aprender a cuidar do seu corpo. Hoje eu tô assim, ó, linda, nada menos do que isso, mas eu já tive um sobrepeso bem alto. Eu tô falando de 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, 20? Há 20 anos, há 22 anos por aí, eu já pesei quase 90 quilos. Lá no começo, quando eu não conhecia o que era autocuidado, eu não conhecia o que era amor próprio, eu não sabia o que era essa profundidade de entender as origens emocionais dos meus problemas. Eu não entendia o porquê que o meu metabolismo acelerava tanto. Hoje, 20 anos depois, eu aprendi a entender e olhar quem eu sou, o que eu faço, o que eu sinto, porque eu sinto e para onde eu conduzo. E quem vai mostrar isso é o meu corpo. São os meus comportamentos e as escolhas que eu faço. É claro que você pode falar assim, doutora Tati, então todo mundo que procura melhorar o corpo tá bom da cabeça? Não, não é isso que eu estou dizendo.
Eu só estou dizendo que para você entrar num processo de curar as suas emoções, você também precisa cuidar do seu corpo. Quando uma pessoa ela está cuidando demais do corpo, mas a cabeça, as emoções não está boa, a gente também repara. O corpo fica lindo, né? O shape fica ok, mas a cabeça está azuretada. Os conflitos são surreais, a ansiedade está lá em cima. Então essa pessoa ela não está cuidando do corpo com a emoção correta. Compreende? Porque se eu fosse cuidar do meu corpo para buscar um shape, mas a minha ansiedade e os meus pensamentos ficarem acelerados, essa ansiedade vai fazer com que o meu corpo fique shapeado? Vai. Mas em compensação, ela vai liberar uma toxina para o meu corpo que não é saudável. E ao longo da vida, quantas pessoas você conhece que tem um corpo saudável, mas a ansiedade está lá em cima? Um corpo saudável não, perdão, um corpo sarado, malhado, um shape legal. Por quê? Uma coisa é cuidar do emocional, outra coisa é cuidar do corpo. Outra coisa é entender que quem quer melhorar a vida, as relações e curar o emocional, precisa aprender a olhar o que o corpo diz. Como eu estava comentando, você tá lá com uma mochila no ombro, aqui ó, torto. Ou então você tá lá com uma dor na barriga que atravessa, descontrolada. Ah, foi porque comeu alguma coisa, foi porque não sei o quê. Pode ser, mas não é só isso. Faz sentido para você? Você já passou por isso na sua vida? Calil? Ah, Calil, adorei seu conteúdo, você é incrível. Obrigada, Calil. Com o passar dos anos, eu fui aprendendo que a psicanálise, principalmente, ela é aplicada na nossa rotina, das nossas escolhas mais simples. Hoje, nós temos na nossa formação um método que eu criei, chamado Método Origens Emocionais. No Método Origens Emocionais, a gente fala sobre o inconsciente, sobre as primeiras relações, sobre a gestação, fala sobre como a sua personalidade se modela, como você reage na vida adulta, o porquê das repetições e as compulsões, os vícios sexuais, né? Essas oscilações da personalidade, e mostra como você pode mudar a sua história de vida quando você começa a identificar esses pontos e começa a falar assim, caramba, isso aqui é porque eu vivi essa situação na minha infância e agora eu estou repetindo aqui. Eu vou mudar essa chave. Boa noite, Lidiane. Calil, nós vamos abrir inscrição para o Método Origens, se eu não me engano, já agora em setembro. Eu não abro inscrição várias vezes no ano. Por quê? Porque esse método, ele tem as aulas ao vivo, igual a gente está fazendo aqui, na prática, e o conteúdo, ele fica gravado para você acessar na nossa plataforma, que é a nossa escola de cura online. Então, tudo que você assistir durante as aulas, você vai depois poder ter acesso ao conteúdo, tá? Então, se você quiser, é só seguir a gente na rede social, aqui na rede, ou então mandar uma mensagem depois para eu lembrar e ficar atento, porque a gente vai abrir inscrição e tem um detalhe. Eu gosto de acompanhar as turmas de perto. Por exemplo, aqui na rolagem tem aluna nossa. Ela sabe que eu acompanho os alunos. Então, eu, de uma certa maneira, eu meio que limito as turmas, o conteúdo, como é que vai ser o desenvolvimento, porque eu quero alcançar a maior parte possível, tá certo? Então é só depois você enviar uma mensagem, doutora Tati, me fala do Método Origens, aí eu te explico, te envio a data, ou então a Bia, minha assistente, passa para você, tá bom? Vai ser um prazer ter você como nosso aluno. É claro que tem um investimento, é um método elaborado com 20 anos de conhecimento, onde a gente usa a psicanálise, a neurociências, a espiritualidade. Eu acredito em espiritualidade, eu escolhi Deus como a figura de espiritualidade na minha vida, mas eu respeito todas as manifestações e crenças e religiões. A gente vai entender o que você acredita e como você usa isso na sua vida.
Se você usa de desculpa, de muleta, se você usa como potencial. Porque eu acredito muito que a espiritualidade é a manifestação de um poder que te melhora e me melhora. Quando isso não acontece, quando alguém utiliza esse poder para algo ruim, danoso e tóxico, não é a energia que é ruim, é você que tem um caráter distorcido, é você que tem uma dificuldade, uma toxicidade que precisa ser curada. E aí por isso que no método Origens a gente vai olhar a história, vai olhar a sua estrutura de fé e religiosidade. Ah, mas eu não tenho fé. Tá, mas em que você acredita na sua vida? Se você acredita que todo dia é cinza, a gente vai entender o porquê que todo dia é cinza para você e o que isso está acontecendo na sua vida. E estruturar esse conhecimento para que você possa se enxergar, curar você, as suas relações e aí sim poder ajudar alguém, tá? De nada, Kalil. Para mim vai ser um prazer, uma alegria poder dizer que eu sou sua mentora, sua professora. Mas hoje, como eu estava dizendo para você que está chegando agora, e se você ainda não conhece o meu perfil, vai lá, conhece o meu perfil. Você vai encontrar algumas informações. Eu estou começando agora na plataforma. Você vai encontrar alguns vídeos sobre ensinamentos. Você vai encontrar um pouquinho do meu estilo de vida, né, o lifestyle. Você vai ver que eu sou psicanalista, que eu sou pós-graduada em neurociências, que eu sou pós-graduada em psicopedagogia clínica institucional. Estou fluindo no mestrado, fluir no mestrado, tenho algumas coisas acontecendo, enfim, vida acadêmica. Você clica lá na rede social vizinha que tem toda a relação, tá bom? Da minha formação. Mas eu gosto sempre de lembrar que apesar da profissão psicanalista, apesar das formações de liderança, apesar de ser mentora durante uma vida, eu sou uma pessoa que aprendi a me cuidar, aprendi a olhar para mim com um outro olhar, aprendi a tirar pessoas de dentro de mim, falas, culpas, pesos, e eu percebi o quanto que a minha vida mudou e melhorou. Aprendi a retirar a religiosidade de mim, aqueles padrões que prendem. Eu entendi que Deus é uma liberdade linda, eu amo liberdade, eu amo expressão. Aumentei o meu contato com a natureza. Você vai ver na rede social que eu tô sempre colocando, ó, eu tô no santuário. O santuário é um lugar lindo que eu tenho aqui pertinho de casa onde eu moro, que é uma cachoeira de 130 metros. Olá, Ricardo! Boa noite. Uma cachoeira com 130 metros de queda. E ali eu vou para poder fazer o que a neurociências ensina, respirar, sentir a energia, a química, colocar a prática da yoga, estar presente e ainda tenho o prazer de fazer um banho chamado de banho de gelo. E você fica ali naquela água gelada o máximo que puder. Eu já consegui ficar 15 minutos e ficar super bem. Então eu estou evoluindo no progresso de cuidar de mim. E acredito tanto que ensino o outro a como fazer isso. Só que para fazer isso, você precisa se aprender a se olhar. E isso não é uma tarefa simples. Porque dentro da nossa cabeça tem um monte de mecanismos de defesa. Tem um monte de válvulas de escape, de rota de fuga, sabe? Tem um monte de desculpas que a gente dá pra gente mesmo. E essas desculpas e culpas e punições, elas vêm arrastadas de longo tempo. E como eu comecei dizendo aqui na live, eu estou aproveitando esse intervalo e daqui a pouquinho eu vou ter que desligar, porque eu precisava partilhar com você a importância de você entender o que é que o seu corpo está dizendo para você e que você precisa também a cuidar dele quando você cuida do seu emocional. Às vezes o pessoal vem para mim, não, porque eu tô cuidando do corpo, tô sarada, tô não sei o quê. Aí eu pergunto, e a cabeça, como é que tá? Tá conseguindo dormir? Tá conseguindo comer direitinho? A ansiedade está controlada? Não, eu sofro de uma ansiedade horrível. Então você tá cuidando do seu corpo físico, mas o seu corpo emocional também precisa ser cuidado.
E aí, se você cuida só do corpo físico, com o exercício, com a alimentação, mas você não cuida do seu emocional, eu tenho uma informação para te falar: o teu emocional vai intoxicar o teu corpo. Nossa, Tati, é. Ah, mas eu pratico esporte e o esporte faz bem para a saúde. Depende. Vou te dar um exemplo prático. Eu gosto de muitos exemplos práticos. Eu conheço um professor que ele é um professor de defesa pessoal. O cara é fantástico. Anos trabalhando nisso. Coloca aí mais de 20, 30 anos trabalhando nisso. O cara é fantástico. Só que ele começou a ter... Começou não. Durante os últimos anos, um processo que ele já vivia começou a se agravar, que é a gota. A gota é um processo autoimune, de uma doença autoimune que acontece no músculo. Uma inflamação muscular. E dependendo do nível, a gota ela provoca deformações e enfermidades graves. Aí você para pensar, como é que um cara esportista, consciente, um baita professor, desenvolveu e acelerou o processo da gota. E eu fui bater um papo com ele para falar, cara, você tem que cuidar disso, né? A boa amizade permitiu esse espaço. E aí ele virou e falou para mim, poxa, cara, eu passei isso na minha infância, contou um pouquinho da história, e o ponto principal era o excesso da raiva. Aí o que eu fiz? Eu mandei para ele um vídeo do Mike Tyson, acredito que você já possa ter visto, e se você não viu, eu te sugiro procurar lá na rede social. Pesquisa lá. Quando o Mike Tyson fala assim, eu fui um campeão, mas eu não gosto daquela pessoa que eu acessava quando eu era o campeão. Aí o repórter, o entrevistador, fala assim, o que você era? Ele fala, um menino com muita raiva. Eu não gosto daquele menino. Procura o vídeo e assiste, depois você procura lá um comentário aqui na rede social e comenta. E aí ele começou a falar que aquele menino era muito violento, muito agressivo. Esse menino é ele. E quando ele ia pro ringue, ele trazia esse menino pra memória e ele despejava tudo ali. E tem um determinado momento que ele vira e fala assim, aquilo me fazia muito mal. Eu fui um campeão, mas hoje eu não quero mais ser aquele menino. Um outro vídeo que eu achei muito interessante, que apareceu para mim na rede social, foi do... Se eu não estou equivocada, o nome dele é Minotauro, um atleta do MMA. É ele mesmo, ele começou a fazer exercícios de técnica de respiração. Aquela da barriga. E aí depois ele começou a fazer aquele que a barriga parece que faz uma minhoca assim, vocês já viram? Conhecem esse exercício? A barriga faz assim, blu, blu. A gente suga a barriga e movimenta. E aí ele estava explicando que ele aprendeu a importância de massagear os órgãos internos do corpo dele. E é um baita de um atleta, uma referência mundial. Que depois de velho, como diz a minha mãe, que ainda é viva, depois de adulto, ele foi aprender a importância de respirar, de ter presença, profundidade e de saber controlar os órgãos e a musculatura do corpo. E o quanto de qualidade de vida, de saúde, de energia ele aprendeu a ter por causa desse nível de conhecimento. Eu trouxe duas referências bem populares, porque às vezes as pessoas falam assim, a minha vizinha está fazendo uma yoga lá. Não. A gente está falando de referências mundiais que estão estudando técnicas de respiração, concentração, alinhamento e esvaziamento da tensão do corpo.
Aquelas brincadeiras da infância, quem pôde brincar na infância, eu pude brincar muito, em que a gente ia pra praia e ficava lá cavando areia a vida toda. Ou que ia pra floresta, eu ia muito pra Floresta da Tijuca, no centro do Rio, na minha infância, né? Nasci carioca, tenho o prazer e a alegria de dizer isso, então a gente conhece tudo lá embaixo. Hoje eu tô morando em outra região, mas que também tem mata. Mas lá na Floresta da Tijuca, em que a gente ficava naquele silêncio, em que eu ficava, né, com a minha família, com o som da mata, com a água da cachoeira, e você podia interagir, você podia, né, respirar, tranquilizar, diferente da correria de hoje. E aí você hoje encontra pessoas de alto rendimento, e eu vou me colocar nesse rol com todo carinho, porque é uma conquista, que entenderam que a alta performance é cuidar das emoções, é cuidar do corpo, é cuidar dos pensamentos, para melhorar as relações e usar a força da espiritualidade, que é uma energia vital fantástica, de uma maneira produtiva, real e saudável, para existir as coisas boas aqui nessa terra. Só que tudo passa pelo corpício. Então eu não sei como é que você está cuidando do seu corpo. Se é do tipo X-tudão e Coca-Cola, ou se você só chupa o gelo para passar a fome. Não sei como é que você está cuidando do seu corpo com as horas de sono, como é que você está cuidando do seu corpo com a qualidade das roupas que você veste, com o tempo de exercício e movimentação que você faz. Às vezes eu escuto assim, não, mas eu não tenho tempo para ir para academia, não tenho dinheiro. Levanta e caminha em casa, caminhar é de graça. Conheço pessoas que são cadeirantes que não podem caminhar e praticam exercício em casa, na academia. Não, mas eu não tenho tempo. Você tem 10 minutos da sua manhã, você pode ir lá na nossa comunidade, acessar a escola de cura, e você vai ter uma aula de 10 minutos por dia de alongamento e mobilidade e respiração, para você ir ativando o seu corpo e aprendendo a entender esses processos. Então, assim, acho que você não deveria ter desculpa, né? E aí imagina, se o seu corpo tá detonado e o seu emocional tá detonado, como é que vai estar a sua vida, cara? Você pode conquistar bilhões, gerar assim uma renda fantástica, e ainda assim você vai estar insatisfeito, presa, triste, perturbando a vida alheia, porque gente infeliz perturba a vida alheia, e você vai estar dependendo do outro. Isso tudo porque eu abri a live para falar sobre cuidados do corpo. A mente precisa estar sã, o corpo precisa estar são, e as suas emoções precisam acompanhar isso. Eu costumo falar que é um alinhamento. Se a mente está funcionando assim e a emoção está funcionando assim, o que vai acontecer aqui desse negócio? É preciso haver um alinhamento, um ritmo. Um ritmo. E quando isso acontece, você começa a perceber que a sua perspectiva para encarar a vida muda. O jeito com que você olha as coisas muda. Aquilo que você dá importância como prioridade muda. Você percebe que conceitos de honra mudam. Você entende que não é obrigada a carregar ninguém nas costas. Você começa a olhar para você e falar, tá sobrecarregado aqui, ó. Eu ainda não entendi a emoção que vai soltar isso daqui. Quer aprender? Vem para nosso método Origens. Vem para nossa comunidade da Escola de Cura. Mas tá aqui, ó, sobrecarregado. Mas eu posso aprender um movimento que vai, ó. Eu posso aprender uma respiração. É simples, é só você respirar. Eu posso aprender um movimento, conciliar o conhecimento para começar a movimentar o meu corpo para eu poder abrir. Eu, Tatiana, tenho uma estrutura de corpo por conta da família que a coluna faz um Szinho assim, joga para frente. Era muito pior. Lordose, escoliose, alguma coisa assim.
Mas depois que eu comecei a entender que além da questão do corpo físico, tinha uma sobrecarga na minha coluna, eu mudei. Conheci essa tal de yoga, de alongamento de mobilidade, aprendi a abrir o meu corpo. E modéstia à parte, tá bonito, não tá? E eu não sou muito fã de puxar ferro na academia não, gente. Isso daqui é yoga, autocuidado e amor próprio. Então, mesmo sendo profissional em psicanálise, viu, Calil? Eu cuido de mim. Também faço mentoria, eu tenho alguém que me atende, porque eu acredito tanto que ensino que você precisa de acompanhamento e eu também tenho alguém que me acompanha para entender as demandas da minha mente. Obrigada, Carla. Você também, lindona. Eu cuido, tem alguém que cuida da minha mente. Eu acredito em Deus que cuida da minha espiritualidade e está me ensinando a ser um ser melhor. Mas eu entendi que a responsabilidade de cuidar de mim é minha. E aí a comunidade Transformar, que é uma comunidade de pessoas que também entenderam que precisam de mais, ela está sendo formada por gente que quer aprender sobre o emocional. Como é que eu cuido disso? Sobre o cérebro com neurociências, a espiritualidade manifestada. Como é que você alinha? Porque existem pessoas que falam que são super espirituais e estão super adoecidas. Como é que é isso? Eu ensino para você a minha visão e você filtra. É possível? É possível. Mas é a espiritualidade que está me adoecendo. Não acredito assim. Se você acredita, ok. Mas eu acredito que o adoecimento é um processo que passa pelos bloqueios da sua interpretação, das suas dores e quem você é. Porque quando a informação vem, a gente modela. Mas para entender, só no método Origens, tá certo? Sendo parte da comunidade. Eu queria lembrar hoje isso. Que você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente e daquilo que vai na sua alma. E a alma, lembre-se que tem as informações emocionais, as informações da sua inteligência intelectuais, que vão gerar o seu comportamento e a sua decisão. Os padrões aprendidos. Então, se curar dá trabalho. Não tem fórmula mágica, não tem como fazer uma imersão de um final de semana e falar que foi curado. Você pode ter melhorado em muita coisa, mas ainda tem coisa para melhorar. Você que está estudando, eu estou fazendo um curso de 2 anos, ótimo, mas lembra que você vai estudar a vida toda, se você quiser ser curado mesmo. Eu já estudo, meu filho mais velho tem 25 para 26 anos. Eu comecei a estudar essas teorias que hoje eu aplico, ele tinha 3 para 4, eu acho. Não, 6 anos de idade. Então são 20 anos, é isso mesmo. 20 anos estudando. E tô aprendendo mais, porque agora a neurociência descobriu mais coisa. Tô aprendendo mais, porque finalmente eles aceitaram que a intuição é uma verdade. Tô aprendendo mais, porque hoje se diz que um ser humano sente a energia do outro. Energia química, energia psíquica, energia emocional. Tem muita coisa para aprender, mas para aprender eu preciso estar saudável. Para aprender eu preciso cuidar de mim. E para cuidar de mim, eu, Tatiana, gosto de modelar o meu dia, a minha rotina com alguns processos de amor próprio. Um café, eu tenho a oportunidade, eu falo que eu tomo café com borboletas, onde eu moro. Não é romantismo não, é verdade. A gente senta, tem um pé de cidreira lindo. Viu, Ricardo? Tem um pé de cidreira lindo aqui, enche de borboleta. A gente senta lá na nossa mesinha, toma o nosso café em paz. Eu tenho o prazer de viver isso. Numa sociedade corrida, que não consegue apreciar o belo, nossa, é um prazer, é um presente. Hoje eu separei esse horário da tarde para cuidar do meu corpo, fazendo a yoga como eu estava dizendo. E é preciso levar em consideração o fato de que o seu corpo está te dizendo algo sobre a sua emoção. E você precisa aprender os exercícios corretos para melhorar isso. Existem traumas que são instalados no seu corpo que você nem sabe. Mas quando você aprende os movimentos bioenergéticos corretos, os traumas são liberados e você nem lembrou disso. De repente você está abrindo o quadril.
De repente você alinhou os ombros, de repente você fez a mobilidade dos braços, ó, ficar retinha. Tem gente que faz assim, ó. Não foi de repente. É o seu emocional que está se estabilizando e te dando condição de ter uma vida melhor. E o seu corpo está dizendo isso. Você pode perceber que enquanto você estiver com o quadril travado, as suas decisões também ficam travadas. Enquanto você estiver com a cabeça turbulenta, você precisa fazer um exercício com seus pés. Mas essas correlações a gente apresenta no método Origens, a gente faz na prática aqui na nossa comunidade. E aí eu quero encerrar essa live porque eu vou precisar ir para o atendimento agora, mas eu queria transmitir isso para vocês. O fato de que cuidados com o corpo fazem parte dos cuidados emocionais. Para quem se interessa em se aprofundar em cuidar de pessoas, deixa eu te dizer algo aqui bem pertinho. Você tem que cuidar de si primeiro. Porque se você não cuidar de si primeiro, quando você receber a carga da demanda das pessoas, você vai adoecer. Falo com muito carinho e respeito, porque eu sei o que é isso. Não adianta aprender só a teoria e praticar no consultório, ignorando o fato de que existe uma transmissão e uma contra-transferência e transferência que acontecem muito poderosas. Então aprende a cuidar do seu corpo lindo, aprende a cuidar da sua alma linda, aprende a cuidar das suas relações, aprende a observar quem você é, qual é a sua personalidade e o que você faz, por que é que você faz. Eu acredito tanto nisso que eu modelei uma comunidade para receber você. A comunidade transformar. E aí você vai entender essas questões de corpo, essas questões da alma, que são emoções e inteligência, intelectualidade, e as questões da espiritualidade, sim. Como você acredita que isso se manifesta na sua vida? Como eu disse antes, não se manifesta. Será? A gente vai conversar sobre isso. Olha, eu vou precisar estar encerrando a live, eu tenho ainda um atendimento em mentoria para fazer hoje, mas queria partilhar com você. Quem me acompanha já sabe que eu sempre gosto de fazer uma oração com gratidão. Então você que acredita, pega a sua mão esquerda, coloca aqui, ó, na terra das suas emoções. A sua mão direita você vai direcionar aqui para sua mente, para os seus céus. A gente vai abençoar céu e terras rapidinho, porque o meu horário já foi, tá certo? A gente diz assim, Criador, obrigada. Obrigada por esses momentos tão especiais e pela tua inspiração e sabedoria e cuidados. Gratidão. Quero hoje declarar, como eu sempre faço, um pedido especial a ti para alinhar os pensamentos, tranquilizar os sonhos contigo e organizar o que está acontecendo dentro dos pensamentos hoje, assim como na terra das emoções, que nem sempre está bonita, nem sempre está boa ou saudável. Mas eu ainda acredito que a presença do teu Espírito dentro da nossa essência faz fluir uma vitalidade e uma vida melhor. Então é isso que eu quero pedir, que a espiritualidade se manifeste fluindo vida, transformação e cura. Porque as decisões serão melhores quando a gente tem a cura aqui dentro. A vida se torna melhor e isso é manifestação de espiritualidade como eu acredito e gosto de ensinar. Contudo, gratidão. Gratidão por esse momento, pelas pessoas que estão sendo alcançadas, gratidão por quem já está na comunidade Transformar e por aqueles que ainda virão. Mas eu já os recebo com carinho e honro a história de cada um. Gratidão por esses momentos e por sua proteção. Amém e amém. Bom, quem me conhece sabe, a gente vai estar encerrando. Vou ver se mais tarde eu volto numa live, mas não consigo prometer. Mas fica com essa orientação. E se você quiser saber mais sobre a nossa comunidade Transformar, envie uma mensagem lá. Agora, esse mês, a gente já vai estar abrindo inscrições e eu não abro sempre para estudos no método Origem, ok? E tem aberto o grupo de estudos práticos e os horários de agenda de mentoria comigo, tá bom? É isso, ó. Beijo, beijo. Um forte abraço. Preciso ir. Até a próxima.